Gente, é hora de entrevista muitíssimo importante, em especial pelo momento que nós estamos vivendo. Nós vamos conversar agora, eu havia pedido mais cedo para falar com ele estava se preparando para uma reunião com a ala do MDB, que defende a candidatura do ex-presidente Lula como uma opção para o primeiro turno. Essa reunião acabou. Está aqui comigo agora o ex-presidente da República, Michel Temer, ao vivo. Ao lado dele, Eduardo Braga. O senador Braga não me ouve, mas eu quero, por favor, presidente, utilizar da sua extremíssima educação para dizer que estou aqui enviando um agradecimento, um abraço ao senador Eduardo Braga e, claro, dar muito boa tarde a você, agradecendo o nosso time que conseguiu realizar a entrevista. Muito bem. Muito boa tarde a você. Estou aqui ao lado do líder Eduardo Braga e, naturalmente, às ordens. Presidente, eu sei que temos muita notícia do MDB hoje, tem um trabalho interno muito forte na construção, de um lado, de uma candidatura, de outro, talvez, a pregação por uma escolha que tenha mais sentido num primeiro turno tão polarizado, e nós vamos falar disso em instantes. Mas eu não posso deixar de, no cenário que a gente estava tratando agora, com o ato que o presidente Jair Bolsonaro promoveu ontem, diante de embaixadores, o senhor que por muito tempo foi o responsável pelas relações institucionais do governo que compôs, né? E que teve contato muito forte com embaixadores e líderes de diversos países do mundo. O que fez o presidente Jair Bolsonaro ontem, que juízo o senhor faz e que sinal o Brasil manda ao mundo diante da fala dele ontem? Bom, eu confesso que cada um tem o seu estilo, né? Eu confesso que não faria essa reunião porque, na verdade, ela divulga negativamente as urnas eleitorais do nosso país. Eu me recordo, há muito tempo atrás, eu era presidente da Câmara dos Deputados e acho que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Lewandowski. E eu me encontrei com ele até em Moscou. E, encontrando-me com ele em Moscou, ele estava lá para apresentar ao setor de apuração de eleições da Rússia o que nós fazíamos no Brasil, que era um sucesso universal. Então, a rigor, eu confesso que para o meu paladar político eu não faria aquilo porque não projeta uma boa imagem do Brasil. É uma questão que até internamente poderia ser discutida, como vinha sendo discutida, mas eu acho que seria, falo com muita ênfase até, seria desnecessária essa reunião que foi feita com os embaixadores no dia de ontem, né? Agora, como constitucionalista, o senhor vem disso para alguma eventual apuração em cima do que falou o presidente, já que colocou em xeque, ele disse que a eleição que ele próprio fez e venceu foi fraudada e que as eleições de 2020 não deveriam ter acontecido. Eu não creio que haja problema constitucional. Na verdade, é uma consideração de natureza política, né? Não há nenhuma violência constitucional em relação a isso, né? Então, problema constitucional não existe. Pode haver problema político. E a fala, digo eu, foi uma fala de natureza política. Gente, vamos falar do MDB, aproveitar que o Braga está aí. Braga é porta-voz prócer de uma ala, além de líder do Senado do MDB, de uma ala que ontem esteve com o ex-presidente Lula e disse textualmente que vai marchar com o ex-presidente Lula no primeiro turno. Eles foram até o senhor, uma reunião que me parece ter ocorrido em bons termos, já que o senhor está junto. Conseguiram atrair o senhor para o movimento. Vai haver a prorrogação da convenção que vai sagrar o nome de Simone Tebet. Ela, inclusive, está voando aqui para São Paulo. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa questão do apoio que os líderes do PMDB aqui estão estudando, estão examinando essa possibilidade de apoiar uma candidatura que não seja a candidatura do MDB, não foi tratada aqui. A única coisa que se tratou neste encontro, os líderes gentilmente vieram a mim ao fundamento de que eu poderia, quem sabe, ajudar no entendimento interno do partido, como você acabou de dizer, para eventualmente prorrogar o momento da convenção e, sobre prorrogar, não fazê-la virtualmente, mas fazê-la presencialmente, que, segundo disseram, tem sido a tradição do nosso MDB. E vieram a mim, sabendo que o deputado Baleia Rossi tem grande ligação comigo, né, para que eu ajudasse nessas conversações, e é uma coisa que eu farei com muito prazer. Vou conversar com o presidente Baleia Rossi, vou conversar com demais lideranças, vamos ver como é que nós compomos internamente esse entendimento do MDB, pelo menos no tocante à realização das convenções. E foi, digo eu, o único assunto efetivamente tratado no dia de hoje.
Presidente, diante então do que o senhor está nos falando, eu trago aqui o Yuri Pita, meu colega. Eu sei que o presidente precisa sair para falar com a imprensa e que também Eduardo Braga está sendo aguardado por todos os que estão acompanhando lá. Trago o Yuri muito rapidamente para que a gente possa terminar aqui e encerrar. Yuri, com você. Não, bom, obrigado, Dani. Boa tarde, presidente. Então, para a gente entender, na sua avaliação, é importante que essa convenção seja realizada de forma presencial, mas isso coloca em risco a candidatura própria do MDB? Pode haver ainda a hipótese de Simone Tebet não ser a candidata do MDB? Eu vou conversar com o presidente Baleia Rossi, né, Yuri? E vou fazer essas ponderações a ele. Eu não creio, porque é interessante, os líderes que aqui estão, embora possam apoiar outra candidatura, não se opõem diretamente à candidatura da Simone Tebet, né? Mas isso é uma coisa que eu vou conversar e você sabe que acho que eles vieram a mim porque eu ganhei uma certa fama de conciliador, né? Quem sabe eu concilio esses interesses e é o que eu tentarei fazer no MDB. Não é? Tá Presidente, bem. então assim, a Simone está indo para aí para discutir se sim a convenção dela será adiada ou não, para que se faça mais adiante uma convenção presencial, essa seria a distância, é isso? É este o pleito daqueles líderes, são 9 líderes que vieram falar comigo, exata e precisamente em função disso, né? É possível que se chegue a esta posição, mas eu devo dizer que eu não posso antecipar nada antes de voltar a falar com o nosso presidente Baleia Rossi e com os demais membros da Comissão Executiva. Presidente Michel Temer, ex-presidente do Brasil, ex-vice-presidente da República, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Eu poderia aqui ficar por bastante tempo falando sobre a política com ele, o cenário está caudaloso, mas eu respeito os colegas que estão lá, o tempo do senador Eduardo Braga, que está ao lado do ex-presidente Michel Temer, e à disposição do presidente de falar primeiro aqui conosco. Agradeço a entrevista, vou acompanhar junto com o Matias Brotero, que está aí, presidente, acompanhando a agenda dos senhores, e volto aqui a agradecer muitíssimo a disposição e a atenção que deram aos telespectadores da CNN Brasil. Seguimos atentos, então, a essa movimentação. Até uma próxima, presidente. Senador Eduardo Braga, muito obrigado. Eu agradeço também a gentileza. Muito boa tarde.